liberdade de expressão. Esse vídeo é sobre isso. Hoje é dia 5 de agosto, às 18h47, e o contexto brasileiro atual é de um ex-presidente da República em prisão domiciliar, proibido de acessar redes sociais e o próprio celular. A decisão anterior, que obrigou o Bolsonaro a usar a tornozeleira eletrônica e impediu ele de utilizar as redes sociais, foi alvo de críticas, por ser genérica e talvez imputar ao Bolsonaro a responsabilidade por atos de terceiro, que foi justamente o que aconteceu. Ele está sendo acusado de burlar essa medida imposta utilizando os perfis nas redes sociais dos filhos. A decisão que determinou a prisão domiciliar também fixou a proibição do uso de celular, diretamente ou por intermédio de terceiros. Aqui não está claro, mas eu presumo que se estenda também a notebook, tablet, dentre outros meios de comunicação. Retirar as redes sociais de alguém não é necessariamente uma censura de um conteúdo em específico, é mais uma censura prévia, quando quer se retirar daquela pessoa a capacidade de se comunicar com o grande público. Essa mesma prática já foi alvo de críticas durante o processo eleitoral, onde vários deputados, políticos, tiveram as suas redes sociais suspensas durante o período eleitoral. E um caso mais polêmico, que com certeza todo mundo ficou sabendo, foi o do Monark, que é um comunicador de um podcast que teve as suas redes sociais retiradas por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, com o fundamento de que Monark teria divulgado notícias fraudulentas acerca da atuação do STF e do TSE. A fala que consta na decisão que o Monark disse a gente vê o TSE censurando gente, a gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas, você vê um monte de coisa acontecendo e ao mesmo tempo eles impedindo a transparência das urnas, você fica desconfiado, que maracutaia está acontecendo nas urnas ali? Foi uma desconfiança exposta por Monark que, nesse contexto, ensejou a retirada dele das redes sociais. Eu me chamo Thiago, eu sou advogado e durante a graduação escrevi sobre liberdade de expressão. É um tema que me sempre despertou interesse e eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito dessa situação atual. A liberdade de expressão é uma garantia fundamental prevista na nossa Constituição. Ela tem disposições como é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A liberdade de expressão não é um direito absoluto, como quase nada no direito. Ela pode ser cerceada sim em algumas situações, por exemplo, pela lei de racismo, não dá para fazer um discurso racista, é crime. Não dá para fabricar suásticas para fim de divulgação do nazismo, é uma espécie de cerceamento. Eu também não posso imputar um crime a alguém, não posso cometer calúnia, difamação, que são crimes contra a honra previstos no Código Penal. Inclusive, recentemente, em 2023, a lei de racismo ganhou novos artigos. E nesses novos artigos, há novas diretrizes para se interpretar o que pode ser considerado crime de racismo ou não. E também trouxe hipóteses em que a pena é aumentada. Uma das alterações mais polêmicas que eu posso mencionar é o artigo 20A. Os crimes previstos nesta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. O que vai rememorar a todos o caso do Léo Lins, que foi condenado em primeira instância em razão de piadas que contou em um show. O Estado é um monstro, um leviatã, que tem o monopólio da força e um poder quase que absoluto para criar regras que vão reger a nossa vida em sociedade. Há a ideia de que o homem é mau por natureza, o homem seria o lobo do próprio homem. Nós, população, que em tese somos maus por natureza, delegamos um pouquinho da nossa liberdade para o monstro, o leviatã, na figura do Estado, que vai criar um ordenamento jurídico para reger a nossa vida em sociedade e vai tentar organizar, equilibrar essa vida social, para que não haja tanto conflito. E como esse monstro tem muito poder, inclusive para violar esse tal contrato social que é a gente delegando um pouquinho da nossa liberdade, existem garantias fundamentais, que estão previstas na Constituição. É como se fosse uma coleira para esse monstro. Fiz essa introdução de Thomas Hobbes porque talvez o nosso monstro, o nosso leviatã, esteja um pouco descontrolado. E talvez esteja violando essas garantias e direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, prejudicando essa população que delegou um pouquinho da sua liberdade para que tenha uma ordem social. E talvez a gente devesse repensar como funciona a estrutura do nosso poder judiciário e criar normas para trazer uma certa segurança jurídica para o tema da liberdade de expressão. Há pouco eu mencionei o Léo Lins, e dentre os vários problemas que ele já teve com a justiça, um deles chegou ao Supremo Tribunal Federal, mais especificamente na mão do ministro André Mendonça, em sede de reclamação constitucional, e ele teve uma decisão favorável. Naquele contexto, não vou entrar muito no mérito, a favor de uma garantia da liberdade de expressão do Léo Lins naquela situação. E o ministro usou como fundamento diversos trechos da DPF 130. Foi uma decisão já antiga do Supremo Tribunal Federal que tratou da não recepção da antiga lei de imprensa, da época da ditadura militar, que previa alguns institutos ali de controle e censura. Alguns dos trechos utilizados dessa decisão pelo André Mendonça são:
O pensamento crítico é parte integrante da formação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. E a outra é: quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode e o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Seja na DPF 130, nessa decisão em específico da André Mendonça, ou até em manifestações pretéritas do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal sempre teve um histórico de defender a liberdade de expressão. Quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Nessa mesma decisão, o ministro André Mendonça pontua que o tema da liberdade de expressão tem uma baixa densidade normativa e uma maior densidade axiológica. Se resolve tudo com princípio. E na mesma decisão ele diz: somente em situações absolutamente excepcionais, vale dizer, em que resta concreta e objetivamente demonstrada a evidente lesividade para a sociedade, à luz inclusive dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pode ser cogitado o afastamento cautelar do amplo exercício das liberdades em comento, surgindo pesadíssimo ônus argumentativo para justificar a decisão judicial que implique em censura prévia. Veja-se que há esse entendimento de que a liberdade de expressão deve ser garantida, a liberdade de pensamento, livre manifestação, mas, em casos excepcionais, ela pode ser tolhida, inclusive por meio de censura prévia. Aí eu pergunto a você que está me assistindo, o que é excepcional? E se tratando de matérias com esse alto teor axiológico, onde tudo se resolve com princípio, impreterivelmente isso vai ter que ser interpretado, julgado e aplicado ao caso concreto por meio de um juiz. Ele vai ter uma ampla gama de argumentos, quase ilimitados, para aplicar ou não a censura prévia a depender do caso concreto. Por exemplo, eu não tenho a noção, a certeza absoluta de que algum magistrado, ao interpretar aqui o que eu estou dizendo, a minha opinião a respeito da liberdade de expressão, não chegue na conclusão de que eu estou falando algo que seja excepcional, que seja digno de uma censura, seja desse conteúdo aqui ou de uma censura prévia, me tirando o poder de falar, cortando as minhas redes sociais, por exemplo. Quando fui estudar e escrever a respeito desse tema, para aferir o grau de censurabilidade de uma ideia, se é que isso existe, eu me deparei com o autor John Stuart Mill, principalmente no livro Sobre a Liberdade. Ele traz algumas disposições interessantes para a gente analisar esse caso. Na sua obra, John Stuart Mill diz: não podemos nunca ter certeza que a opinião que estamos nos esforçando para reprimir é uma opinião falsa. E se tivéssemos certeza, reprimi-la seria ainda um mal. Primeiro, a opinião a qual se tenta suprimir pela autoridade pode ser possivelmente a verdade. Aqueles que desejam suprimi-la, obviamente negam sua verdade, mas eles não são infalíveis. Eles não têm qualquer autoridade para decidir a questão por toda a humanidade e excluir qualquer outra pessoa dos meios de julgamento. Para recusar ouvir uma opinião, porque eles têm certeza de que ela é falsa, é assumir que a sua certeza é a mesma coisa que a certeza absoluta. Todo silenciar de discussão é uma pretensão de infalibilidade. E o autor, de forma muito interessante, diz que só existem dois tipos de pessoas capazes de se sentirem tão seguras nas suas afirmações a ponto de censurar a opinião contrária. A primeira são os príncipes absolutos, aqueles que por alguma questão social nunca são contrariados. Depois tem as pessoas, como eu e você, que às vezes têm a sorte de sermos contrariados, mas nos cercamos de pessoas que concordam com a gente. Como nunca somos contrariados, acreditamos que aquilo é verdade absoluta e ninguém pode pensar diferente. Uma opinião, quando ela é compartilhada por uma massiva parte da sociedade, muitas vezes faz com que essa sociedade se sinta no direito de tolher a liberdade de expressão de quem pensa diferente. E esse pensamento do John Stuart Mill me conduziu à ideia, que eu não sei se concordo, de que a censurabilidade de uma determinada fala, de uma ideia, não está atrelada ao seu conteúdo, mas sim no grau de reprovabilidade social que ela tem. Por exemplo, no Brasil, acredito que eu posso afirmar de que a maior parte da população, a extrema maioria da população, é completamente avessa a ideais nazistas.
Também posso afirmar de que no Brasil não há um partido abertamente nazista. Tampouco há uma produção literária massiva nazista. E quando há algum livro que tenta fazer um revisionismo histórico, o poder judiciário brasileiro se mostra contrário, inclusive podendo até punir essa pessoa. E algumas pessoas podem acreditar e fundamentar de que, por exemplo, uma ideologia comunista seja tão nociva à sociedade e tenha matado tantas pessoas quanto o nazismo. Mas, no Brasil, há parte da população que apoia o comunismo, há partidos comunistas e a produção literária e acadêmica comunista. E o Estado não proíbe ninguém, não pune ninguém por ser um comunista. Eu não estou aqui querendo comparar nazismo e comunismo ou equivaler eles de alguma forma. E talvez o conteúdo dessas ideologias em si não seja um motivo determinante para a sua censura, para a sua proibição, mas sim o grau de aprovação social delas. O comunismo tem tração social, tem pessoas que concordam. O nazismo, muito pouco. E talvez seja por isso que seja tão confortável para um legislador passar uma legislação contra o nazismo ou para um juiz aplicar censura a um nazista. Eu vou frisar, para não haver má interpretação, de que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor a respeito se deve-se ou não censurar o nazismo ou algo nesse sentido. O que eu estou tentando fazer aqui, talvez de forma científica, é analisar o texto de John Stuart Mill e verificar na prática quais são os critérios de censurabilidade de uma ideia. Depois de verificar se aquela ideia é de fato nociva, perigosa, se ela se enquadra no conceito de excepcional da jurisprudência brasileira, se ela de fato deve ter uma lei que a proíba, nós devemos perceber e estudar se a censura de fato funciona para coibir a disseminação desse discurso. Há alguns anos, enquanto deputada, a Tabata Amaral provocou o Ministério Público a investigar um humorista chamado Bruno Lambert para verificar se em determinado show as piadas que foram feitas eram ou não criminosas. Em razão da polêmica, o Bruno perdeu seu emprego na época. E isso provocou uma reação da classe de humoristas que chamaram ele para participar de programas, ganhou uma série de oportunidades de fazer shows, participou, salvo engano, do programa do Danilo Gentili. Eu me recordo bem que nessa época a Tabata Amaral participou de um podcast, uma entrevista junto com outro deputado, o Kim Kataguiri. E ela foi perguntada a respeito desse tema. E ela se manifestou revoltada porque, além de supostamente ter cometido os crimes, ele se beneficiou desse contexto porque se tornou uma pessoa muito mais conhecida, ganhou muitos seguidores, ganhou muitas oportunidades e inclusive profissionais. A minha leitura é que esse episódio foi positivo para ele e eu fico triste com isso. Ele fez um show nojento sobre uma mulher com deficiência que ultrajou muitas pessoas. E qual é a consequência disso? É ele ganhar seguidor todos os dias, é ele ganhar palco todos os dias. Mas no momento, por exemplo, que você... Que Brasil é esse que premia a pessoa que discrimina? Essa revolta que a Tabata Amaral sentiu tem nome, se chama Efeito Streisand. Tem esse nome por causa da artista Barbra Streisand, que em 2003 moveu uma ação judicial contra um fotógrafo que teria fotografado ali em alguma circunstância uma propriedade sua. A foto, que inicialmente não tinha nenhuma repercussão, após o ingresso da ação judicial foi visitada milhares de vezes. Então, a ação judicial que visava coibir a disseminação dessa foto serviu justamente para o contrário, para impulsionar a divulgação dela. Esse é o efeito Streisand. Então, a censura, se ela não for aplicada de uma forma inteligente, ela pode ter efeito contrário, que é de impulsionar a ideia. Basta buscar na memória alguns fatos e se questionar. O Bruno Lambert, as suas piadas ficaram mais ou menos conhecidas depois dessa provocação do Ministério Público feita pela Tabata Amaral. As piadas do Léo Lins foram mais ou menos disseminadas após a condenação judicial. As falas do Monark foram mais ou menos reproduzidas depois da censura. A censura ajudou a coibir as críticas, ainda que infundadas, contra o sistema eleitoral? A censura prévia das redes sociais de Jair Bolsonaro serviram para coibir as ideias que ele dissemina? Ou, pelo contrário, tornou isso um assunto internacional, inclusive com a interferência dos Estados Unidos? Será que foi inteligente utilizar-se da censura para coibir essas ideias? Antes mesmo de discutir eventuais limites da liberdade de expressão, a sociedade, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, tem que refletir se censurar de fato funciona.
Eu não tenho uma opinião formada se a censura sempre serve para impulsionar as ideias, mas, fazendo uma releitura histórica, a gente percebe essa possibilidade. Mas também não é como se a censura fosse 100% ineficiente. Isso não é verdade. Quando ela é implementada de forma sistêmica, normalmente atrelada à violência e uma vigilância excessiva, ela pode funcionar. Para quem busca entender como a censura pode sim funcionar, se implementada de forma sistêmica e violenta, eu recomendo a leitura do livro 1984, do George Orwell, que ele retrata, de forma ficcional, uma realidade onde isso de fato acontece e ele demonstra com uma certa precisão como é aterrorizante viver nesse tipo de situação. E para quem quer um exemplo real, eu sugiro analisar o massacre da Praça da Paz Celestial, que ocorreu na China, onde o governo chinês matou covardemente, talvez, milhares de manifestantes, em razão do que pensavam, daquilo que estavam reivindicando. E até hoje, isso é um tema muito nebuloso na China, e o governo faz de tudo para que as informações a respeito desse evento não cheguem à população. E nesse exemplo, a gente não está falando da censura de um discurso em específico, ou até mesmo de censura prévia, mas sim do medo, da autocensura. As consequências são tão drásticas, violentas, que as pessoas sequer tratam daquilo com medo. E é isso que eu tenho receio e medo de que aconteça no Brasil. Conversando com pessoas do direito, advogados, pessoas bem esclarecidas juridicamente, determinadas vezes eu me deparei com falas do tipo: não fala sobre isso aí não, isso aí pode dar problema. Uma espécie de medo, um incentivo à autocensura. E esse clima, infelizmente, passa a existir no Brasil em razão dessa insegurança jurídica, essa incerteza se aquilo que eu estou falando vai ou não ser censurado, se aquilo que eu estou falando vai ou não me trazer repercussões negativas. Aí as pessoas se autocensuram com medo das represálias. É algo que não pode acontecer numa democracia saudável. E talvez o motivo disso estar acontecendo não é culpa do ministro X ou Y, e talvez do nosso sistema, da nossa Constituição. Como ressaltou o ministro André Mendonça naquela decisão que nós abordamos, no Brasil há um alto teor axiológico quando se trata de liberdade de expressão e um baixo teor normativo. A delimitação do que é excepcional, no fim de tudo, sempre cai na caneta de um juiz. Esse juiz, que não é o dono da verdade, não é infalível, pode errar dentro das suas convicções, no caso concreto, pode cometer excessos. E para evitar esses excessos é que serve a lei. Eu vou equiparar aqui, para fins de argumentação, duas garantias, que para mim são de fato equivalentes, que é a liberdade de locomoção e a liberdade de expressão. Para mim, ambas são indispensáveis e devem ser garantidas com igual prevalência do ordenamento jurídico. Para limitar a liberdade de locomoção de alguém, ou seja, para prender uma pessoa, tem um Código Penal, um Código de Processo Penal, doutrina, jurisprudência, uma série de mecanismos para que essa pessoa tenha uma pena justa na sua liberdade de locomoção. E principalmente, quando alguém comete um ato, por exemplo, roubar alguém, essa pessoa, ao subtrair do bem alheio, com um emprego de violência ou grave ameaça, ele sabe que se for pego pela autoridade, ele vai ser preso. Se não necessariamente preso, mas vai sofrer alguma sanção do Estado. Já para a liberdade de expressão, que na minha concepção é tão importante quanto a liberdade de locomoção, não há praticamente nada, não há um código da censura, um código de processo da censura, princípios bem estabelecidos e um processo bem estabelecido. Nós brasileiros, ao nos manifestarmos, retirando aquelas situações de racismo, que tem lei específica, crimes contra a honra, etc., não sabemos se vamos ser censurados ou não. Tudo vai depender da interpretação de um magistrado se aquilo que nós estamos manifestando fere a excepcionalidade, a razoabilidade e deve ser censurado ou não. É uma questão muito subjetiva. E por ser uma questão muito subjetiva, o juiz, o desembargador, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem um amplo poder para interferir no caso concreto, tomar decisões talvez arbitrárias, talvez perseguir pessoas. Não estou dizendo que isso está acontecendo, mas pode acontecer. E isso é muito preocupante, porque quando, por exemplo, o Poder Executivo toma atos que violam a Constituição, atos ilegais, atos golpistas, ele se faz de forma mais ostensiva. Por exemplo, na ditadura militar, com o AI-5, foi um ato institucional prevendo coisas diretamente contrárias à Constituição e violando de forma direta. Quando a violação da Constituição, a violação de garantias fundamentais como a liberdade de expressão parte do Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, é muito mais difícil de detectar. E isso se dá porque é o Supremo Tribunal Federal que tem a última palavra em matéria constitucional. É ele que interpreta a Constituição. E a nossa Constituição ela é considerada prolixa, ela trata de muita coisa. E tem muitos princípios. E os princípios são subjetivos. E quando é subjetivo, cai no arbítrio de um magistrado. E o Supremo Tribunal Federal, além de ser uma corte constitucional, ser a última palavra em matéria constitucional, ele também julga casos concretos. Ele vai decidir se fulano tem que ser preso, se fulano vai receber uma indenização ou não.
Isso permite que o Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Constitucional, ao julgar pessoas, torne a interpretação desses princípios subjetivos da Constituição de forma a prejudicar ou a beneficiar determinado indivíduo. Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto da Presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da Presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com... Agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência... na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. Viver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Pensa a sessão, então dispensa a sessão. E isso é muito grave e, como o direito é uma coisa complexa, reflete na população, às vezes, uma indignação. Por que para fulano decide de um jeito e para ciclano decide de outro? Isso se torna mais perigoso ainda tratando da liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional previamente prevista. E caso o Supremo viole, por meio dessa interpretação dirigida, esse direito fundamental, não cabe recurso, não cabe nada. É muito difícil, inclusive, de detectar, de aferir com uma certa segurança que, de fato, isso é uma violação, como a gente está vivendo isso hoje no Brasil. Então, eu gostaria de provocar você que viu esse vídeo até o final, que é uma pessoa interessada, a refletir sobre o que a gente pode mudar no nosso Brasil para melhorar essa questão. Será que o Supremo Tribunal Federal tem que julgar a Constituição enquanto julga casos concretos de forma simultânea? Será que o Brasil não deveria pensar em fazer uma legislação inovadora a ponto de tirar essa insegurança jurídica aqui instalada, estabelecendo regras, tipos censuráveis, um código de processo da censura, se é que se deve censurar alguma ideia? Será que nós, como brasileiros, não devemos pensar que o Estado, ao censurar uma ideia previamente já estabelecida como nociva e perigosa, não está apenas impulsionando essa ideia? Ou será que do jeito que está bom, você pode se manifestar, salvo se algum juiz interpretar que aquilo é excepcional? Imagina se aplicássemos o mesmo princípio para prender alguém, para limitar a liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção é garantida, salvo situações excepcionais. Aí pronto, abriria-se brecha para prender qualquer pessoa por qualquer motivo. Se nós, como povo brasileiro, os nossos legisladores e a nossa corte, queremos ser mais intolerantes com aqueles que estipulamos que são intolerantes, pelo menos tem que haver uma segurança jurídica, uma norma que trate disso, uma previsibilidade. Esse debate é importantíssimo para que nós, povo brasileiro, não sejamos mais um peão a ser sacrificado nessa batalha de reis, rainhas, cavalos e torres. E como bem ilustra uma ideia extraída desse livro da Evelyn Beatrice Hall, Os Amigos de Voltaire, parafraseando as ideias de Voltaire, eu acredito que vocês, que estão aí me assistindo, possam ter discordado de muita coisa que eu disse. Talvez tenham discordado de absolutamente tudo que eu disse. E mesmo assim, eu vou defender até a morte o direito de vocês de discordarem de mim. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.